Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal, o canal Evoluir. Eu sou o Ken Tamura e hoje nós vamos finalizar a trilogia deste assunto de como identificar o ego. Mas antes de mais nada, se você não assistiu o primeiro vídeo, não assistiu o segundo vídeo, assista esses vídeos primeiro, tá? Para que faça mais sentido, para que você consiga compreender e absorver melhor o que a gente vai falar hoje, né? Porque, como eu acabei de dizer, é a conclusão desses dois primeiros vídeos, tá bom? Eu vou deixar aqui na parte de cima do vídeo um link para quem quiser ir assistir o vídeo 1 e o vídeo 2, tá? E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, na parte de baixo, para quem quiser também acessar pela descrição, tá bom? Então vão para lá, assistam, curtam, deixem um joinha, né? E depois vocês retornam para cá para assistir essa parte final. Aliás, deixar o joinha é muito importante, tá? Deixa o joinha porque é dessa forma que o YouTube ele divulga mais esses vídeos para que possam chegar a outras pessoas, ok? Como identificar o ego, parte 3. Eu acho que a essa altura já dá para entender, já deu para entender o quanto é importante a gente saber identificar o ego, né? O ego de quem? O nosso, o ego, quando ele está atuando. O quanto é importante perceber que se a gente não tiver esse olhar muito atento, nós podemos agir de uma forma egoísta muitas e muitas vezes, né, sem sequer ter noção disso. Então eu acho que esse era o objetivo principal desses dois primeiros vídeos. Em tese, na verdade a gente não precisaria entender como identificar o ego se a gente simplesmente aprendesse a viver em unicidade. Se o homem simplesmente soubesse a viver pensando no todo, pensando coletivamente. Só que tem mais uma coisa, né? O ser humano ele precisa ser convencido de que ele comete falhas, de que ele tem coisas que precisam ser melhoradas, né? Se ele não é convencido, ele não toma atitudes para melhorar. Então esse foi o motivo que eu coloquei diversos exemplos nos dois primeiros vídeos, para que ajudassem vocês a compreender isso de uma forma melhor, né? E com certeza, para quem já começou a fazer um exercício de autoanálise, né? Um exercício de olhar para dentro de si, já percebeu algumas coisas que podem ser mudadas, né? Ou percebeu erros que foram cometidos, mais uma vez sem ter noção de que estavam sendo cometidos, mas que numa próxima vez vão procurar não fazer. E o que é o estado de unidade? O estado de unidade nada mais é da compreensão de que todos nós estamos conectados. Imagina na natureza, se não existissem árvores, por exemplo, simplesmente não haveria mais vida nesse planeta, certo? Aliás, se não existissem abelhas, a gente provavelmente não existiria. Eu e você provavelmente não sobreviveríamos. Por quê? Porque as abelhas elas são responsáveis pela polinização. E sem a polinização haveria uma série de eventos que poderiam culminar com o final da vida na Terra. Então, tudo na natureza tem a sua representação, a sua necessidade, e tudo funciona em perfeita harmonia. Quando a gente fala funcionar em perfeita harmonia, a gente não está dizendo simplesmente aceitando uns aos outros. Não, quando se diz funciona em perfeita harmonia, significa que existe uma ajuda mútua, existe um trabalho conjunto onde tudo funciona como uma grande engrenagem em que cada peça é fundamental. E na natureza é assim. Então, desde os rios, o deserto, o mar, os mares,
Os animais, as plantas, tudo, absolutamente tudo, até mesmo os micro-organismos, eles funcionam em perfeita harmonia na natureza. E por que que isso acontece? Porque não existe o ego, exceto o homem. Mas então, por que que o homem é tão burro? A gente pode perguntar. O homem não é burro. O homem, ele, devido a um sistema egóico, ele adquiriu crenças limitantes. E uma das maiores crenças limitantes que o homem tem é dele acreditar que ele é separado. O ego faz com que a gente acredite que nós somos separados, que nós não fazemos parte de um todo, que nós não somos conectados. O ego separa, divide, compara e controla. E quando a gente atua dentro de um sistema egóico, quando a gente atua permitindo que o ego tome conta disso tudo, a gente vive a nossa vida da forma que a grande maioria vive hoje, que é como? Cada um cuida do seu próprio nariz, não é assim? Né? O que acontece com o outro não me diz respeito. É assim que o ego funciona e assim que o ego pensa. Como o ego acredita que cada um de nós, que nós somos separados, existe o que? O separatismo. Existe o preconceito. Todas essas coisas que separam, que dividem, vêm do ego. Ok? Então, essa noção mais aprofundada do quanto que o ego ele é prejudicial para nós, para a raça humana, para o planeta, ela é o passo fundamental para que a gente comece a mudar as coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Como o ego acredita na dualidade, vive cada um dentro da sua própria bolha. É a Matrix. E dessa forma, a gente continua repetindo os mesmos erros, a gente continua vivendo pensando sempre em si, quando muito pensando em sua família, não é assim? Tá? Então vamos entender isso mais a fundo, porque esse conceito do quanto que o ego ele afeta a nossa vida como um todo, ele é importantíssimo. E se a gente não entende, a gente não percebe a dualidade do ego, o quanto que isso prejudica, a gente simplesmente vai continuar repetindo os mesmos erros, né? Então, da mesma forma aqui na natureza, nós somos conectados. O meu problema não afeta só a mim, né? O sofrimento do outro não afeta só ao outro. Todos nós somos conectados. E isso é primordial. A gente precisa entender isso para começar a dar passos maiores de consciência e de evolução. E assim, quando eu estou dizendo o ego do homem, somos todos nós. Sou eu, é você. A gente precisa compreender que o momento de olhar para dentro é agora. O momento de mudar as nossas atitudes, tudo que nós fazemos que pode estar sendo prejudicial para outras pessoas, não importa se sejam uma, se sejam 100 pessoas ou 1000, o momento é agora da gente perceber. E a partir do momento que você já entende que o ego micro atua sem que você perceba, já é um grande passo, porque vai fazer com que você seja uma pessoa mais alerta, uma pessoa mais consciente do quanto que é importante a gente olhar para dentro de nós. Esse é o passo fundamental para que a gente evolua verdadeiramente, para que a gente comece verdadeiramente a desenvolver uma consciência. Quando se fala evolução de consciência, quando se fala evolução espiritual, quando se diz crescimento interior, todos esses termos se referem fundamentalmente à compreensão de que todos nós estamos conectados. Isso que começa a fazer com que a gente pare de viver somente dentro do eu. E aí, dessa forma,
começa a mudar e começa a encerrar aquelas afirmações do eu quero, eu desejo, eu não aceito, eu preciso, eu que mereço, e assim vai. Quando a gente começa a compreender isso e trabalha pensando em unicidade, esse processo que leva um certo tempo, tá? Não vai ser assim, acabou esse vídeo, você vai falar assim, caramba, compreendi, mudei minha consciência, sou uma pessoa completamente diferente. A gente sabe que não é assim, né? Mas é um processo. Então cabe a você, a partir de agora, estar sempre muito alerta, procurar sempre analisar o que você está falando, o que você está fazendo, como você está pensando, né? Dessa forma é que a gente melhora. Em absolutamente tudo é assim, na verdade, tudo é um processo que começa em determinado ponto do zero. Então, se você está no zero, se você está no 1, no 5, no 10, não importa, mas é importante que esse processo continue até que isso se torne um hábito, ok? Toda mudança é um processo. E, como eu disse, a gente tem que dar passo a passo. A gente precisa começar com pequenos passos, assim como uma criança que está aprendendo a andar, para que a gente possa mais à frente conseguir correr e dar passos muito maiores. Como que você faz esses primeiros passos? Desenvolva o observar, ok? Observe-se. Desenvolva esse hábito de estar sempre se observando, sem medo de ser uma pessoa que vai ficar se rebaixando, se diminuindo. Não é isso. É apenas para que você se observe com o intuito de ser uma pessoa cada vez melhor, ok? Então, comece com pequenas coisas. Por exemplo, se você é uma pessoa que fica muito estressada no trânsito, observe seu comportamento, seu pensamento, suas atitudes, né? Observe aonde que o ego micro pode estar atuando e como é que você pode mudar isso. Como isso pode ser uma coisa melhor na sua vida. Como que você pode passar a não reclamar, ou brigar, ou discutir, ou xingar, seja o que for, no trânsito, né? Você pode, por exemplo, começar observando os seus pensamentos e atitudes, principalmente, no seu dia a dia dentro da sua casa. Então, como é que você fala com as pessoas? Como é a sua postura, a sua atitude, o seu tom de voz, né? Que tipo de palavras que você usa, de que forma você se expressa. Você pode começar dentro da sua casa, né? E assim, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você vai aos poucos desenvolvendo esse hábito de observar o seu comportamento, observar suas atitudes, observar os seus pensamentos. Uma vez que você transforma essa observação num hábito, né, você começa a ter uma melhora em diversos aspectos em relação ao quanto o seu ego micro está atuando. Você começa a ter uma melhora muito grande, né? Por quê? Porque a autoobservação se tornou um hábito. E essa autoobservação, uma vez que ela se torna um hábito, deixa de ser uma coisa cansativa, deixa de ser uma coisa que dá trabalho. Mas no começo precisa. No começo você precisa se esforçar para que transforme essa observação num hábito, tá bom? Faça isso. Continue acreditando e fazendo isso. Dessa forma você vai ver como que as coisas vão mudar na sua vida, vão mudar ao seu redor,
você vai perceber que as pessoas vão mudar com você, né? Mas não faça pensando nisso, entende? Não faça com intenção de que eu vou mudar porque quem sabe tal pessoa que eu não aguento mais comece a mudar também. Não faça isso. Olhe o ego micro, ok? Então faça esse trabalho de busca interna, de transformar o comportamento, o olhar no seu comportamento num hábito. E assim você vai perceber que pouco a pouco, a cada dia que passa, você vai perceber, primeiro você vai perceber quantas coisas a gente pode melhorar. E depois você vai percebendo pouco a pouco que as mudanças estão de fato acontecendo dentro de você. E é aí aonde o despertar, o famoso despertar da consciência começa a acontecer. É aí aonde nós começamos de fato a evoluir. Eu faço sempre a seguinte colocação que eu acho que vai te ajudar bastante. Todos nós, seres humanos, né? Todos nós não, vai aqueles 99% que eu disse. 99% da população tem o hábito de pensar em si e de olhar para os defeitos e para os erros dos outros. Por que a gente faz isso? Por causa do ego. Então, nós precisamos aprender a inverter esse hábito, ok? Precisamos aprender a fazer o quê? A pensar nos outros e olhar para dentro de nós. O que nós podemos mudar? O que nós podemos melhorar? Imagina no dia em que todo mundo começar a fazer isso, o quanto que realmente o planeta vai melhorar, o quanto que a vida como um todo vai melhorar, ok? Bom, e assim a gente encerra essa trilogia desse assunto, como identificar o ego. Eu espero que tenha ficado bastante esclarecedor esse assunto inicial. Era um assunto muito importante, do qual eu fiz questão de começar o canal com este assunto específico, né? Se você tiver dúvidas, tem o meu contato aqui na descrição, você pode encaminhar dúvidas, tá bom? E eu vou respondendo com o maior prazer. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa seu like, inscreva-se se você ainda não inscreveu, ative o sininho e o mais importante, compartilhe, ok? Se fez sentido para você, se está te ajudando de alguma forma, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos, ok? Se você não sabe como compartilhar esse vídeo, na parte de baixo aqui desse vídeo tem um botão escrito compartilhar. Basta você clicar lá e dali você consegue entrar no WhatsApp, você consegue até em outras mídias, né? E compartilhar com seus amigos, com a sua família, com quem você quiser. Compartilhe porque você ajuda não somente o canal a crescer, mas a gente nunca sabe a quem a gente pode estar ajudando sem saber, não é verdade? Então, gratidão mais uma vez, gratidão por compartilhar e que todos nós juntos possamos evoluir. Obrigado, pessoal, até a próxima.